Atos capítulo 10, versículo 38, a palavra do Senhor diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos ler de novo, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o, que diz aí? Fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fale conosco nesta noite, esse primeiro dia do mês de novembro, começando, Senhor, mês profético. Obrigado por esta palavra, obrigado por essa direção, pela inspiração que o Senhor nos deu para fazer este propósito, Senhor. Desde já eu te peço, Pai, que o Senhor possa curar vidas, libertar vidas, abençoar com toda sorte de bênçãos, ó meu Pai, o teu povo. Nós dependemos de Ti, precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte, glórias a Deus. Eu quero nessa noite ministrar essa palavra. Eu poderia escolher o milagre de Jesus, porque eu particularmente, eu gosto de falar dos milagres de Jesus. Um dos meus livros que eu pude escrever se chama exatamente isso: os 7 sinais de Jesus no Evangelho segundo escreveu João. Eu gosto de falar dos milagres. Gosto de falar dos milagres que são citados em João, em Mateus, em Lucas, em Marcos. Mas esse texto que eu li para vocês é um texto libertador. Pedro, que estava na casa de um centurião. Centurião era um chefe de uma guarda, cuidava de 100 homens. Daí vem o nome centurião. Trabalhava para Roma. Esse centurião se chamava Cornélio. Mas é interessante a visão que Pedro teve antes de falar isso. Pedro foi um homem que serviu a Jesus Cristo, foi um dos 12 apóstolos, serviu a Jesus Cristo, andou com Jesus Cristo, viu os milagres de Jesus, mas teve algo que Pedro, ele não conseguiu absorver nos 3 anos que ele andou com Jesus. É interessante porque tem gente que anda conosco e elas não conseguem absorver tudo, mas elas absorvem um pouco de nós, mas não tudo. Pedro, ele absorveu os ensinamentos de Jesus, ele andou com Jesus, ele viu o que Jesus fez, mas na concepção de Pedro, ele não conseguiu absorver que Jesus veio e morreu por todos. Na cabeça de Pedro, Jesus veio apenas para os judeus. Quem entendeu, diga amém. Mas não é por acaso. Não é por acaso. Vamos ser justos. Porque Jesus, certa vez, eu preguei, deve fazer acho que um domingo atrás ou 2, Jesus falando com aquela mulher grega, aquela mulher Sirofenícia, ele ouviu da boca de Jesus ele dizendo
que não convinha dar pão aos cachorrinhos, ao invés de dar para os seus filhos, que ele veio para os filhos de Israel. Então vamos ser justos com Pedro. Pedro tinha uma mentalidade de judeu. A mentalidade de Pedro era uma mentalidade de judeu. Então na cabeça de Pedro, o homem que não era judeu era impuro. Daí ele teve uma visão na cidade de Jope. Diz a Bíblia que Pedro adormece e ele teve uma visão. E na visão que ele teve, tinha um lençol que descia sobre ele. Um lençol branco que descia sobre ele. Tenta imaginar, eu pegar um lençol, as 4 pontas do lençol, eu faço como se fosse uma trouxa. E aquele lençol desce. E quando aquele lençol desce perante Pedro, aquele lençol se abre. E quando aquele lençol se abre, para surpresa de Pedro, tinham vários animais ali dentro. E eram animais que para os judeus eram animais impuros. Tinha porco, tinha camarão, tinha lagosta, tinha, sei lá, tatu, animal impuro. E quando ele viu aqueles animais, aquela visão, a voz dizia para ele: mata e come. Pedro falou: eu? Jamais. Isso daqui é animal impuro. Eu sou judeu, eu conheço a palavra, eu não posso comer esses animais, porque eles são animais impuros. Daí a voz disse para ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Aleluia. Então a grande lição do capítulo 10 de Atos é que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se ele é judeu, não importa se ele é grego, não importa se ele é árabe, não importa se ele é latino, não importa se ele é brasileiro, não importa de onde que ele veio. Deus não faz acepção de pessoas, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Então Pedro entendeu que a salvação já não era apenas para os judeus, mas era para todos aqueles que estavam aceitando Jesus como Senhor de suas vidas. Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Bom, resumir aqui para vocês. E no discurso de Pedro na casa de Cornélio, ele fala de Jesus. Primeiro, ele vai dizer que Jesus, que ele foi ungido que Deus ungiu Jesus. Cristo não é um nome, Cristo é o título. Cristo significa ungido. Jesus, ungido de Deus. Quem entendeu, diga amém. Ele fala que foi Deus que ungiu Jesus. E Pedro fala: Jesus não veio do centro, não veio de Jerusalém. Jesus de Nazaré. Sua família era de Nazaré. O Espírito Santo derramou sobre ele, veio com o Espírito Santo e com virtude. Jesus, quando andou na terra, ele andou porque ele estava cheio do Espírito Santo, cheio da virtude. O que é a virtude? Virtude é o rastro de Deus, estava sobre ele. E o texto vai falar que por onde ele passou, ele fez o bem, andou fazendo o bem. E a primeira afirmação que eu quero dizer para você nessa noite é que tudo aquilo que Jesus faz é bom. Diga comigo: tudo aquilo que Jesus faz é bom. Uma segunda afirmação que eu quero liberar para você. A primeira: tudo que Jesus faz é bom. Quem entendeu, diga amém. A segunda:
tudo que Jesus faz é para o meu bem. Eu custei a lidar com isso. Eu custei aprender isso. E até hoje eu custo entender isso, irmãos. Com toda sinceridade. Se tudo coopera para o nosso bem, se tudo que Ele faz é bom, tem hora que dá um nó na nossa cabeça, irmãos. Tudo! Então eu vou falar para o irmão Luiz: irmão Luiz, o senhor ficou 5 dias com o teu caminhão parado, né? Eu chegar para o irmão Luiz e falar assim: irmão Luiz, foi fácil ficar lá 5 dias parado, irmão Luiz, sim ou não? Não foi fácil. O irmão Luiz falou ali em cima de mim que não foi fácil. Mas eu chegar para o irmão e falar assim: irmão Luiz, mas isso foi para o teu bem. Isso foi para o teu bem. Ele vai falar: mas como assim, pastor? Eu fiquei parado, né? Não fui, não voltei, fiquei parado 5 dias. E eu falo: meu irmão, a gente não sabe, viu? Mas foi para o teu bem. Deus sabe o que está fazendo. Quem já entendeu, diga amém. Amém. Pastor, mas como assim para o meu bem? É isso. E esse bem que Jesus faz, a gente não entende. É um atraso que acontece. É uma porta que fecha ou abre. É alguém que chega ou é alguém que vai. É algo que acontece na nossa vida que é muito fácil de você ver que é bom, mas talvez o que não parece que é bom. Às vezes o atraso que acontece na nossa vida, talvez o dia de ontem que não foi tão legal para você, mas é eu olhar para você e falar: tem um propósito de Deus nisso. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Deus vai fazer algo bom. Deus está fazendo algo bom. Eu quero tranquilizar o teu coração nessa noite e dizer para você, irmãos, que quando a gente fala de milagres, nós estamos falando de situações que às vezes nós não entendemos, de situações que às vezes nós não compreendemos a dinâmica, mas em tudo que acontece existe o bem de Deus, existe algo bom de Deus por detrás. Ainda que você não entenda, nem eu entenda, existe algo bom acontecendo para a honra e glória do nome de Deus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Aleluia! Você pode aplaudir a Deus. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Nós tivemos as eleições aí, né? No domingo. Metade do Brasil ficou feliz, a outra metade ficou triste. O que a gente pode dizer em cima de tudo isso? Que Deus vai fazer algo bom. O que, pastor? Não sei. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Diga para quem está ao seu lado: Deus está no controle de todas as coisas. Posso ouvir um amém, queridos? Daí diz aqui, que ele fazendo bem, vamos lá, a outra parte do versículo: curando todos os oprimidos. Daqui, irmãos, aqui, todos os oprimidos do diabo. Aqui eu quero fazer uma distinção, porque o texto fala que Jesus curou pessoas que estavam oprimidas pelo diabo. Daí eu quero perguntar algo para vocês. Não precisa responder, mas é uma pergunta em tom de reflexão. Qual é a pergunta? Toda doença é do diabo? Antes que você responda sim ou não, podemos dizer que não. Como assim, pastor? Nem toda doença tem fundo espiritual. Deixa eu me explicar melhor. Nem toda doença é de origem espiritual. Tem doenças que você precisa ir no cardiologista, precisa tomar um remédio para controlar a pressão,
Mas não é espiritual? Bom, se for espiritual, a gente ora e o demônio sai. Quem entendeu, diga amém. Você vai no dentista. Por que você vai no dentista? Porque você entendeu. Aquele problema ali no canal não é uma oração que você precisa. É você ir lá no médico, no dentista, para ele tratar o seu dente. Percebe que nós já sabemos identificar o que é e o que não é? Percebe que tem coisas que você não me liga para pedir oração? Você já vai no médico, já vai na farmácia, já compra o medicamento, porque você entende. Mas existem situações, e aqui que eu entro, existem situações que elas são espirituais. E Jesus libertava as pessoas dos demônios. Eu quero hoje falar de curas, mas eu quero falar de curas onde Jesus vai trazer a cura sobre a tua vida. Quem entendeu? Diga amém. Não estou dizendo que eu vou no médico, irmãos. Eu não sou alguém que nega a medicina, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus, Ele vai libertar pessoas. Semana passada eu recebi uma ligação, já contei isso aqui. Recebi uma ligação de um amigo em cima da ponte da freguesia. Pastor, ora aqui, tem uma jovem, esqueci o nome dela. Tem uma jovem aqui que quer se jogar da ponte. Ela quer tirar a vida dela. E nós oramos, eu peguei o telefone e orei pela vida dela. Queridos, existem pessoas oprimidas pelo diabo. Existem pessoas que o passado, o dia de ontem, o mês passado, o ano passado, a infância, tudo que está lá no passado, causa dor na pessoa. Pessoas que não conseguem lidar com o passado, são pessoas marcadas, são pessoas feridas, são pessoas que não conseguem perdoar algo que aconteceu no passado, daí não conseguem resolver o passado. Então o presente é um verdadeiro inferno, porque o diabo usa esse passado para a pessoa, em vez de caminhar para frente, ela está sempre olhando para trás. São pessoas que não se perdoam. Não é que não perdoa alguém, ela não se perdoa. Eu poderia ter feito, eu poderia ter aproveitado, eu poderia ter feito diferente. Que se eu tivesse falado sim, se eu tivesse falado não, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, tudo seria diferente. Eu já vi gente dizendo: pastor, se eu pagasse o convênio do meu pai não teria morrido, teria levado ele no hospital particular. E tem gente que não se perdoa, porque elas estão presas a situações do passado. Jesus vai libertar pessoas nesse mês de novembro, vai quebrar vínculos de pessoas que não conseguem se desprender do passado. Parece que está amarrado num elástico, vai para frente e daqui a pouco volta. Jesus vai te libertar, Ele vai quebrar essas amarras da tua vida, e a tua vida vai caminhar para frente a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja o nome de Deus. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Pessoas presas ao passado. Isso é uma cadeia do diabo. Jesus vai libertar, posso ouvir amém? Pessoas presas no amanhã. Como assim? Ansiedade. Depressão, excesso do passado. Ansiedade, excesso do dia de amanhã. E a pessoa que tem problemas com ansiedade, são pessoas que elas não conseguem desligar, porque elas estão vivendo o dia de hoje dizendo o seguinte: e se acontecer? Trabalha com hipótese. E se eu perder o emprego? E se a minha mulher perder o emprego? E se o meu filho, tem gente que a cabeça está assim já, e se o meu filho ir para o caminho das drogas? E você fala para a pessoa: quantos anos tem seu filho? Tem 2 anos. E você já está pensando na hipótese dele ir para as drogas.
Ansiedade é aquela pessoa que ela está no dia de hoje, mas ela nem consegue aproveitar o dia de hoje, porque ela já está pensando no amanhã. Ansiedade é aquela pessoa que já está almoçando pensando no que vai jantar. Jesus vai libertar você hoje. Está aqui almoçando e já pensando, mas à noite tem pizza. Sai, nome de Eu às vezes estou almoçando já pensando no café, mano. Misericórdia. Ansiedade é uma cadeia que faz a pessoa viver o inferno, porque ela está sofrendo por coisas que talvez não vão acontecer. E eu falo porque eu lido com ansiedade. Eu reconheço isso. Eu lido com ansiedade. E a cabeça de uma pessoa ansiosa fica ali projetando 1000 hipóteses. E se tal coisa, e se lá na frente, e se o dinheiro faltar, e se o emprego faltar, e se eu ficar doente, e se eu. Jesus vai libertar você nessa noite. Porque o diabo está roubando, sabe o que? O teu presente. O dia de hoje chama presente. Por que presente? Porque é um presente de Deus. Você sabia disso? Que o dia de hoje é um presente de Deus para você. Fala para o seu irmão do lado, o dia de hoje é um presente de Deus para você. Aleluia. Por isso que chama presente. Por isso que você tem que usufruir o dia de hoje, pastor. Mas o meu dia de amanhã é dia 2 de novembro. Amanhã feriado, dia 2, quarta-feira, o dia 2 amanhã. Nem existe ainda, querido. Mas lá, se chegar o dia 2, Jesus já vai estar lá, preparando tudo para você. Fique em paz. Ele é Senhor da tua vida. Ele vai te libertar nessa noite. Quantos podem aplaudir e exaltar o Senhor por isso? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. É difícil pregar na semana, né, pastores? O tempo passa que a gente nem vê. Eu tenho 5 minutos para acabar o culto, irmãos. Estou só na metade. Jesus vai libertar da depressão. Posso ver amém? 2, da ansiedade, porque isso é uma cadeia espiritual, demônio. E 3, um terceiro demônio, se chama inveja. E não é alguém que tem inveja de você, não é alguém que tem inveja de mim, porque isso vai ter sempre, irmãos. Isso vai ter sempre. E não se preocupe com isso, porque Deus, Ele é maior nas nossas vidas. Ah, pastor, mas fizeram uma obra de macumba. Ah, mas tem inveja de mim, lançaram praga na minha vida. Querido, Deus é maior, Ele está conosco. O problema é quando nós temos inveja. Não, mas eu não tenho inveja de ninguém. É difícil alguém reconhecer, eu tenho inveja. Difícil alguém reconhecer. E às vezes quando reconhece, fala assim, inveja branca. Nunca vi inveja ter cor, isso daí é racismo, né? Inveja é inveja, quem entendeu diga amém. E a Bíblia fala em vários lugares sobre inveja. Salmo 37. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Ele completa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, versículo 1 ao 5. Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf, Salmo 73. O diabo tem colocado isso no coração de muitas pessoas. Você quer ver o inferno? É a pessoa que não agradece o que tem e fica invejando a amiga do trabalho, o amigo do trabalho, e fica invejando a viagem que aquela pessoa fez, e fica invejando o carro daquela pessoa, e fica invejando o casamento aparente que aquela pessoa tem, e não valoriza o que Deus deu para ela.
Isso é um inferno, queridos. A rede social é um inferno. Por quê? Porque as pessoas postam o que elas querem postar. Ela posta aquela mesa bonita, e você acha que aquilo ali é a vida da pessoa. Aquilo não é a vida da pessoa. Ela posta uma viagem que fez, mas ela não posta o carnê da CVC em um ano. Não posta. Ela posta aquele passeio bacana, aquele restaurante luxuoso, mas não posta o cotidiano, o dia a dia. E às vezes o crente está na presença de Deus e começa a murmurar, começa a reclamar, porque ele está olhando a prosperidade do ímpio. E Deus está dizendo: eu tenho coisas melhores para você, eu tenho coisas mais excelentes para você, eu tenho o céu para você, eu tenho uma vida maravilhosa para te dar. Pare de olhar para o ímpio, olhe para aquilo que eu vou fazer na tua vida. Se isso está acontecendo com você, Jesus te liberta nessa noite, Ele te cura nessa noite, e você viverá o melhor de Deus na tua vida. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! A inveja é terrível. A inveja é um negócio diabólico, que coloca no coração da pessoa um sentimento de injustiça. É injusto, eu sou crente, eu sirvo a Deus, e por que aquela pessoa do meu trabalho não serve a Deus? O Senhor tem coisas melhores para mim, para você. Eu, graças a Deus, eu olho para aquilo que Deus me deu. Eu falo: Senhor, eu não mereço nada disso, porque eu não me acho digno, Senhor. Em quarto lugar, Jesus vai libertar pessoas nessa noite. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Em quarto lugar, o Senhor vai nos libertar do desejo de querer controlar todas as coisas. Isso tira a nossa paz. Quando nós temos a necessidade de controlar todas as coisas e todas as circunstâncias. Isso é muito complicado, irmãos. Porque nós traçamos um script na nossa mente, um roteiro na nossa mente, e nós achamos que necessariamente as coisas acontecerão do nosso jeito. Até julho desse ano eu quero comprar, até dezembro desse ano eu quero emagrecer, até tal mês eu quero fazer tal coisa, até quando chegar nos meus 40 anos. Eu pensava isso, irmãos, eu tinha muito disso. Até os meus 40 anos, eu tinha umas coisas assim que eu tinha que ter até os 40 anos. Mas as coisas acontecem no tempo de Deus, irmãos. E nós não controlamos as circunstâncias da vida. Quem entendeu, diga amém. E não tem problema. E não tem problema. Se eu pensei que até dezembro, irmãos, nós já estamos em novembro, e o diabo tem soprado na tua mente: você é um fracassado, você é uma fracassada, porque você falou que até os 40, até os 50, porque você falou que até novembro, até dezembro. Ei! As coisas acontecerão no tempo de Deus. Se não aconteceu ainda, não tem problema. Na hora certa, no tempo certo, ela vai acontecer na tua vida. Deus falou que vai te dar um filho. Você pode ter 90 anos, como Sara tinha. Deus cumprirá a promessa dele sobre a tua vida, mas é no tempo dele. Você pode aplaudir o Senhor e adorar ao nome de Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor bem forte. Em último lugar, para eu orar, o que tem levado muitas pessoas a viverem o inferno nos dias de hoje, sem dúvida, eu deixei para a última, para fechar justamente com essa ideia, é a ausência da presença de Deus. Às vezes tem carro, irmãos, bom, casa boa, emprego bacana, mas falta o principal. Qual que é o principal? A presença de Deus. Posso ver amém, queridos? Amém. Às vezes tem tudo, tem até beleza, tem até carisma, mas não tem a presença de Deus. Às vezes sonhou em chegar num lugar, chegou, mas sem a presença de Deus.
A nossa atualidade tem sido marcada por isso. Pessoas com vitórias, mas sem a bênção de Deus na vida. Pessoas que até conseguem alcançar lugares, patamares, cargos, posições, mas não tem nem alegria para celebrar, porque não tem o principal, que é a presença de Deus. E Jesus veio, por onde ele passava ele fazia o bem, ele libertava as pessoas dos demônios. Nessa noite eu quero liberar essa palavra para a tua vida. O Senhor vai te libertar, sabe do que? De tudo aquilo que quer te afastar da presença de Deus. Se for amizades, Deus vai tirar, queridos, mas a vontade dele será feita na tua vida. Se for algo aí que está enroscado na tua vida, Deus vai tirar se for necessário, mas ele vai te trazer, ele vai te atrair para a presença dele. É esta palavra de Deus sobre a tua vida nessa noite, amém? O Senhor vai te curar, ele vai te libertar. Tem milagres de Deus sendo liberados sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor e adorar o nome de Deus? Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor mais forte. Glória a Deus. Eu quero orar, não tenho mais tempo. Eu quero te convidar